pessoal. Bom, estava preocupado de falar de números tão tarde, né? Ainda bem que antecipamos um pouco aí. Bom, não vou focar em metodologia, na verdade, vamos focar no resultado de toda essa análise. Então, trouxe números consolidando um ano de atividade do Bookscan no Brasil, mas, seguindo a metodologia, então, vou falar um pouco de mim. Como foi falado, de fato, a minha vida não é baseada em pesquisa, não sou um cara de pesquisa, embora esteja hoje bem parecendo vim de preto, vim mais sério, mas não, minha vida é também dentro do mundo do livro. Há 10 anos eu estou no mundo editorial, eu já passei pela distribuidora Super Pedido. Aqui tem gente que é colega do Gerson Ramos, que foi quem me introduziu nesse mundo que, depois que você entra, você leva a picada, realmente é bem difícil de sair, não é mesmo? É muito bom. Depois que eu saí da distribuidora, a Super Pedido, eu fui trabalhar na editora Gente, do autor Roberto Chiniachik, que é o principal da casa, mas também com a Roseli Boschini, que também já foi presidente da CBL. Então, eu passei pela Dizal, que é uma editora, distribuidora e livraria, mais focada no ramo de LT, mas também atua em diversos outros segmentos de livros também. Então, dentro de livro, eu já tive todos os lados do balcão, provando que o balcão não é nem quadrado, é redondo, tem milhares de lados. Até lembrei que a gente falou bastante da Livraria da Vila. Já fiz diversos eventos na Livraria da Vila enquanto editor também, e sei muito bem como é esse tipo de rotina. E também cadê ele? Não está mais aqui? Também já anunciei na revista Vila Cultural. Então, estou me sentindo bem em casa. Indo direto para o conteúdo, então, gente, falando um pouco da Nielsen, é um instituto de pesquisa que já atua há 80 anos no mundo inteiro. No Brasil, ela atua há 40 anos. Na verdade, eu não contei como eu fui parar na Nielsen. Pois é, Gerson Ramos ele fez a primeira parte do que seria o serviço de aderência do serviço de pesquisa no Brasil, que é uma novidade. Temos duas grandes empresas trabalhando nesse campo. Uma delas é a Nielsen, mas, na verdade, é a única que obedece essa metodologia de levantamento de dados baseado no Census Data, que seria o número puro. Então, ela é a única no Brasil. E ela atua em outros 10 países. Dentro do Brasil, podemos considerar que o Bookscan, que é o produto da Nielsen baseado em livro, é uma startup. Então, a Nielsen precisava de alguém que tivesse essa iniciação no mundo do livro, mas que também tivesse disposto a entrar nessa nova seara do que seria o mundo da pesquisa e que não achasse isso realmente um bicho muito estranho, embora eu ache. Eu estou falando da parte metodológica, eu gosto muito mais quando você pega, então, esses números e transforma em realidade, e isso nos ajude a tomar decisões. Então, na verdade, o meu grande trabalho é fazer a leitura desses números e transformar, então, eles em conhecimento e tirar de fotografia, fazer um pouco de filme disso. A palestra ela tem um viés, uma conversa bem ligada à editora, mas, como trata de livro, acredito que ela seja interessante para todo mundo. E o foco principal dela é falar de oportunidades. Então, nós começamos trazendo algumas informações, como aqui vamos fazer uma pequena contextualização socioeconômica, bem pequena mesmo, porque o tema é muito amplo, não acho que seja o ponto aqui a gente querer realmente esgotá-lo. Depois a gente fala um pouco de mercado editorial brasileiro, passando por gêneros, preços, catálogos. Esse microfone, às vezes, não... Vamos ver se esse é melhor. Melhor assim? Acho que isso aqui está dando um eco estranho. Como eu dizia, então, passando por gênero, preços, catálogo, um pequeno estudo especial que eu acho que vocês vão gostar bastante, e depois a gente abre para as perguntas. Como eu disse, não vamos esgotar o tema de contextualização socioeconômica, isso é muito amplo, eu quero só instigar e começar a canalizar a conversa para o que eu quero discutir aqui hoje, utilizando um próprio estudo da Nielsen, que foi realizado ao longo do ano de 2013,
que representa 45 milhões de domicílios no Brasil. E, como muitos outros estudos, ele também sustenta que a classe C ela representa mais da metade da população brasileira. E, assim como a própria Nielsen e muitos outros institutos, que também está preocupada em entender o mercado a partir da ascensão social, mostra que a classe C, a despeito e, na verdade, na contramão de outros setores, ela mantém a economia aquecida. E eu estou falando de classe C porque tem pelo menos, se a gente for pegar o estudo da Serasa Experian, que setoriza a classe C por ser tão grande, tão complexa, e pelo menos 4 outros subníveis, tem 2 subníveis nesse grupo, que são os empreendedores e promissores, que nos interessam grandemente enquanto a gente está falando de novas oportunidades de venda de livros a partir do critério de ascensão social. E eu falo ascensão social não somente me referindo às pessoas que saíram da classe D e E para a classe C, eu me refiro realmente a essa mudança estrutural dentro da própria classe C. É um fenômeno complexo, mas imagine uma nova formação social de lares, onde os 4 membros, por diversos critérios, podem ser localizados na classe C, mas cada um realmente com uma característica totalmente diferente. E eu estou falando daqueles que são ávidos por conhecimento, ávidos por desenvolvimento, e que, de uma maneira ou de outra, se apropriam de programas governamentais, que é o que eu vou falar agora, como aqueles voltados à renda do desenvolvimento educacional, e agora mais diretamente voltado ao que nos interessa aqui, o Vale Cultura, que todo mundo já sabe como é que funciona e todo mundo já tem algum tipo de iniciação nele. Mas, se vocês acompanharam notícias recentes, mais de 5 mil empresas já são cadastradas no programa, beneficiando 215 mil pessoas. E aqui, se a gente for pegar apenas pelo gap do governo, que quer atingir 42 milhões de beneficiários, isso tudo, a tradução já é realmente a própria oportunidade em si. Mas, olhando os outros dados recentes, que mostram que o programa já movimentou quase 14 milhões de reais, 88%, hoje mais cedo já foi falado isso, mas foi falado a maioria. O percentual é 88% do que já foi movimentado em Vale Cultura, foi para o grupo que engloba livros, mas também jornais, revistas, itens de papelaria, seguido de cinema, música e teatro. Esses números devem mudar, porque o que nós sabemos é que realmente as livrarias elas correram na frente. Outros setores também vão fazer a sua correria, talvez tardia, pegando uma segunda onda, mas vamos ver o que acontece daqui por diante. Certamente a gente ainda está falando de um ambiente de muita oportunidade. Agora, essa mesma pesquisa da Nielsen, ela ficou preocupada em entender como é que as famílias brasileiras empregam a sua renda, o seu orçamento. E nós sabemos que mais da metade desse orçamento é empregado naquele setor, até inspirado um pouco em pirâmide de Maslow, o setor primário de necessidades, que, entre outras, tem o abastecimento do lar e transporte, seguido do setor secundário, que tem, por exemplo, educação, e do terciário, que tem, por exemplo, lazer e cultura. E eu falo desses dois porque os dois juntos representam 12%. E eles nos interessam muito, porque aqui dentro, subestratificado, tem livro. Dentro de educação, como veículo de transmissão de conhecimento, e dentro de lazer também, mas aí eu já me refiro ao lazer enquanto atividade, ou melhor, a leitura enquanto atividade de lazer. Pegando esse último, a pesquisa da Nielsen foi atrás de entender o hábito de leitura dos brasileiros. Não é um estudo focado em hábito de leitura, mas nós temos alguns dados que a gente pode extrapolar aqui. Nós sabemos que, nessa pesquisa, a leitura pode ser apontada como a 9ª atividade de lazer preferida do público pesquisado. Eu acho o 9º pouco. Mas entendo que, no critério de pesquisa, a primeira atividade ela é, por exemplo, ficar com a família. Então, passa a ser, torna realmente o fenômeno da leitura alguma coisa realmente mais interessante, mas nós desdobramos um pouco mais. Dessas pessoas que dizem ler, nós estamos chamando esse perfil de superleitor. Quem é esse superleitor? Eu explico. O superleitor é um cara que apontou a leitura como sendo a sua primeira, segunda ou terceira atividade de lazer mais importante.
Quando a gente faz um cruzamento desse cara que gosta muito de ler com uma população que diz que tem mais de 20 livros em casa, a gente está chamando esse cara de superconsumidor. Didaticamente, eu estou falando isso porque eu quero contrapor um perfil de superconsumidor com algumas leituras. Quem é esse cara, primeiro? O superconsumidor de livro, até confirmando muita suspeita, ele é um cara de nível socioeconômico alto. Ele frequenta classes A e B. E esses lares percebe-se uma concentração melhor. A maioria desses lares, a gente vê a presença de mulheres com mais de 41 anos e alta escolaridade. E são lares com a presença de criança. A provocação aqui a gente utilizou uma ferramenta da Nielsen chamada Spectra, que ela é específica para fazer o desenvolvimento de geomarketing. E aí você consegue perceber concentração de perfis de pessoas em função realmente da geolocalização dessas pessoas. E a gente vai brincar um pouquinho de mapa também. Perfeito. Lembrando que o superconsumidor de livros é aquele cara que disse que lê a sua primeira, segunda ou terceira atividade favorita e que ele tem mais de 20 livros em casa. E aí nós criamos, didaticamente, um outro perfil, que são os apaixonados sem livros. E quem são eles? São aqueles que dizem que a leitura é seu hábito primeiro, segundo ou terceiro favorito. No entanto, ele disse que tem menos de 20 livros em casa, ou, muito pior do que isso, 60% diz que não tem nenhum livro em casa. Cadê, gente? Vocês não estão vendendo livro para essas pessoas, eu vou dizer quem elas são. Elas frequentam a classe C, D e E. Isso linka com o que eu disse lá atrás. Então, temos um contingente gigantesco de pessoas na classe C, ávidas por conhecimento. A gente sabe, eu estava falando da questão da estrutura das famílias, então, muitas vezes, você tem aqueles dois perfis. O experiente, que teve uma educação ruim, mas que, na mesma família, ele tem um filho ou um neto que está matriculado numa escola, num outro programa de desenvolvimento, e a família é classe C, mas os perfis são distintos. Então, temos que estudar a complexidade disso num segundo ou terceiro nível, não somente falando classe C. Nessas mesmas casas tem mulheres, donas de casa com menos de 40 anos e baixa escolaridade. E são lares predominantemente sem a presença de crianças. Isso é um dado interessante. Quando a gente pega esses dois perfis e tenta entender onde é que eles se concentram, aqui é o exemplo da cidade de São Paulo. Aquele primeiro perfil, não sei quem conhece São Paulo aqui, mas olhando bem, vai saber que são os bairros ricos de São Paulo. Então, Alto de Pinheiros, Tatuapé, Perdizes, e até imaginando. Pessoas perguntam, mas cadê Jardins, por exemplo? Lembrando que, nesse perfil, eu estou relacionando também as mulheres com idade de mais de 41 anos, de alta escolaridade, e, nesse tipo de cruzamento, Pinheiros, por exemplo, é o bairro que realmente assistimos a maior predominância desse perfil. E eu estava até para perguntar para o Samuel Saiba onde que ele está abrindo essa nova loja, porque é Moema? Perfeito. Realmente atende bastante o perfil da livraria. E os apaixonados por livros, confirmando, eles realmente se concentram em áreas mais periféricas do município de São Paulo. Aqui é só a cidade. Eu moro aqui, por exemplo, na Maçandaé. Eu moro em Osasco, que é uma cidade do metropolitano, ali perto de São Paulo. E o João me pediu um estudo aqui também para a área de Porto Alegre. E aí, usando os mesmos perfis, eu consegui fazer o mapa de última hora, mas vocês vão me ajudar a fazer uma leitura, porque como eu não conheço Porto Alegre como eu conheço São Paulo, então vocês me ajudem a dizer que bairros são esses. Os superconsumidores estão nessa região. Eu não tive tempo de dizer quais são os bairros. O que é isso aqui embaixo? Ó? Eu sei que aqui tem um monte de bar. Quando eu fui pesquisar onde é que eu vou beber hoje à noite, eu vi que está para cá. Legal. Legal. Que bom. Temos uma geógrafa aqui na região, é muito bom. E os apaixonados por livro... Opa, não está indo.
Acho que tivemos um problema aqui. Então, e aí, os apaixonados por livros, vocês lembram? Quem gosta de ler, no entanto, não tem livro. Esses caras estão aqui. Faz sentido? Faz sentido, sim. Restinga. Sim, mas é isso mesmo. Olha onde é que está a alta concentração de... Faz sentido, sim. Restinga, uma alta população. Restinga. A gente tem o extremo norte, extremo sul, né, e zonas populosas aqui. Legal. Bom, gente, me perdoem por não ter feito todo o dever de casa. É que eu não queria ficar sem compartilhar essa informação com vocês, mas não é assim que eu normalmente trabalho, tá? Então, queria brincar um pouco de mapa, mas da próxima vez eu prometo que realmente eu vou fazer um estudo ainda mais amplo do cenário. Bom, depois de um breve panorama da questão de perfil, vamos falar de venda de livros propriamente dita. Agora, mas antes de falar de livro, eu quero só dar uma leve pincelada sobre a questão de metodologia do que trata de como é que funciona a captura desses dados. Lembrando, o Bookscan é o serviço da Nielsen que se ocupa disso, é uma startup dentro da Nielsen, e a gente pega as informações do mercado, as redes varejistas que trabalham com livro, como produto único ou tendo ele também como secundário, supermercados, redes de e-commerce e livrarias. E, a partir desse momento, nós fazemos um processamento. Só por curiosidade, todo o processamento que nós chamamos de fábrica fica na Inglaterra, nada feito no Brasil. No Brasil é só relacionamento, mas a parte de processamento é toda feita lá. Dizem que a América do Sul tem mão de obra mais barata, mas, na verdade, essa parte é feita lá, no caso da Nielsen. A partir disso, nós conseguimos desenvolver os rankings, todas as listas, as planas, mas o que é mais interessante é que, com os cruzamentos, nós conseguimos fazer estudos mais sofisticados, como o desenvolvimento de um panorama de mercado, por exemplo. Atualmente, nossa rede colaboradora de informação é formada pelos principais varejistas do mercado brasileiro, tanto em redes de autosserviço como também de livrarias. Aqui, por exemplo, não tem a Vila, mas a Vila começa a figurar na semana 33, lembrando que hoje a gente está na 31. Então, daqui a 2 semanas, nós teremos também os dados da Vila, que estava aqui mais cedo, não está mais. Ainda tinha que falar com ele, já foi. O que nós sabemos? Em números gerais, dentro de um ano fechado, e esse ano fechado começa em 1/7 do ano passado até 29/6 deste ano, respeitando o modelo, a Nielsen não é mensal, ela é acumulado de 4 semanas, que parece com um mês, mas não é exatamente um mês. Mas isso significa um ano. Houve a venda de um sortimento de 224, quase 225 mil diferentes SBNs durante esse período, gerando uma venda em termos de exemplares de quase 40 milhões de exemplares. Depois, parece que isso é um número muito... o que eu faço com isso? Mas vamos olhar os detalhes de tudo isso, como é que se figura. Gerando um faturamento de quase 1 bilhão e 400 milhões. E aqui já começam as primeiras comparações, que as pessoas falam, pô, mas tem outros estudos que falam de 4,5 milhões, não é isso? É importante lembrar que a Nielsen trata de vendas dentro do mercado de varejo, então ela não faz cobertura, por exemplo, de vendas ao governo, vendas porta a porta, as vendas em eventos, igrejas, considerando um evento também. Então, nós realmente fazemos aquela venda nós auditamos a venda que representa o comportamento de consumo que possa ser extrapolado para o Brasil inteiro. Então, o Mundo Cristão falou, por exemplo, que apenas, ou melhor, era 60 para livrarias especializadas, 30 para livrarias de interesse geral e 10 em eventos. Nós não olhamos para os 10%, por exemplo. Então, essa pequena diferença é vista a partir daí. Mas o número que representa o varejo, que representa o comportamento geral do varejo brasileiro,
ele pode ser melhor expressado quando realmente a gente olha para as pessoas no fenômeno da boca de caixa, que é a metodologia Bookscan. Continuando, mantendo um preço médio de 36,71 centavos. Isso, se a gente não desdobrar esse número, quer dizer pouca coisa, já que nós sabemos que não pode se comparar um Pequeno Príncipe a um Harrison, que trata de medicina e custa R$300. Mas a gente vai detalhar isso também. E um desconto médio de 19%, e esse desconto eu quero só lembrar que estamos falando do desconto que é oferecido na boca de caixa para o cliente, porque a gente está acostumado com a editora, a gente está falando a gente pensa no desconto do sell-in, aqueles 40% que a gente dá para a Saraiva, mas não é esse que eu estou falando. Estou falando da boca do caixa. Mantendo uma variedade de aproximadamente 55 mil exemplares por semana. E aí todo mundo pergunta, mas e o que é isso em relação ao mundo? O mercado inglês, então, seguindo a mesma metodologia, 3 vezes maior que o brasileiro. Lembrando que a população inglesa é aproximadamente 1/4 da brasileira. Então, critiquem. E a americana, o mercado 16 vezes maior, a população é maior, mas vai manter o mesmo patamar. Mas só para não deixar a gente tão triste, o mercado indiano é metade do brasileiro, seguindo a mesma metodologia. Só para pegar um brick. Temos Bookscan lá também. Eu nem falei quais são os países, mas são 10, incluindo Índia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Espanha, Alemanha, e não vou lembrar mais, são 10. Quebrando esse número total por meses, esse é um mapa de um ano. Aí todo mundo já começa a perguntar, está caindo, está subindo? Vamos falar dos picos aqui. Temos um pico em dezembro e um pico em meados de fevereiro. E aqui a gente sabe que é o volta às aulas, vamos falar um pouco sobre isso. Mas temos uma coisa bem interessante, porque quando a gente compara dezembro com janeiro, a gente vê praticamente a mesma venda em termos de exemplares, mas não a mesma em termos de faturamento. Também é uma expressão de volta às aulas, é o que parece. E aqui essa queda a gente atribui à Copa do Mundo. Pelo menos é o que eu vi acontecer com a maioria das editoras de interesse geral. Mas vamos ver alguns detalhes sobre isso. Nesse quadro, onde as colunas são vendas em volume e as linhas são faturamento, nós vemos que, quando a gente compara um semestre com o outro, praticamente vendemos a mesma coisa em termos de volume, mas, confirmando aqui o que a gente suspeitava, o faturamento é maior. E apenas um resumo dos semestres, houve um incremento na variação do segundo semestre do ano passado para o primeiro desse ano de 3% em termos de sortimento. Essa diminuição já expressada aqui anteriormente de 1% em termos de volume, um aumento de faturamento e de preço médio bem importante, de mais de 11%, muito em função da queda do desconto oferecido na boca de caixa, que a queda foi de 14%. Já falamos aqui hoje da questão da representação dos lançamentos, e aqui é um outro número que também vai nessa mesma linha. Vamos lá. 500 livros representam apenas 0,22% num todo. Os 500 livros mais importantes vendidos no Brasil no ano passado representam quase 30% de faturamento. Eu estou falando assim, não é 1%. Pega 1%, divide por 4, é menos ainda. A tradução disso é uma concentração absurda. E quando a gente pega, então, esses top 500, quais são as diferenças que a gente vê quando comparado ao todo? Ele tem um preço menor. Sabemos que temos muitos lançamentos nesses títulos. Normalmente são títulos de interesse geral. Mas quando a gente vai quebrar por gênero, e aqui já falando um pouco de gênero, e eu me refiro ao gênero que é o aplicado na metodologia Bookscan, que tem 3 níveis de classificação. No primeiro nível temos 4 formas de classificar: ficção, não ficção especialista, não ficção trade, infantil, juvenil e educacional. Vemos que a maior parte do que é vendido entre os 500 livros mais importantes, quase metade, 41%, são livros de ficção. A parte menos expressiva em termos de volume é não ficção especialista, onde entram os livros CTPs, mas são eles que mantêm o maior preço médio, comparando 27%, ou melhor, R$ 27,00, R$ 38,00. Curiosamente, também o maior desconto médio,
sabemos que são livros extremamente caros, que dá um espaço para praticar descontos diferenciados. E já que a gente começou a falar de gênero, como é que aquilo fica no todo? Agora eu já não estou mais tratando do top 500, eu estou falando do mercado geral. No mercado geral, fica todo mundo onde estava. Muda um pouquinho, mas a ordem é a mesma. Ficção é o gênero mais vendido. 30% do volume são livros de ficção, mas seguido aqui já muito próximo de não ficção trade, livros de arte e outros em geral. Não ficção especialista continua sendo, realmente, em termos de volume, aquele que vende menos. No entanto, mantendo um preço médio agora ainda maior, porque aqui eu atingi um range de livros que é onde realmente estão concentrados os livros. Concentrado não, que agora eu falo do todo, mas pelo menos agora eu recrutei os livros de não ficção especialista, que são aqueles mais caros, elevando o total aqui. Aqui apenas para pensarmos na variação de cada um dos gêneros, de um semestre para o outro. Vemos que os dois segmentos que estão mais ligados à área de interesse geral, eles recuam. Então, não ficção e não ficção trade. Muito em função de Natal ter vendido muito, e agora eles precisam dar espaço para os títulos mais ligados a didáticos, que didáticos estão aqui, dentro de infantil, juvenil e educacional, e também do volta às aulas das universitárias, que estão dentro de não ficção especialista. Então, dentro de não ficção especialista, um incremento interessante, não tanto em termos de exemplares, mas de faturamento, é a época de vender e de dar pouco desconto. E, no caso de infantil juvenil educacional, um crescimento exponencial, vertiginoso, de 71%. E agora, pegando cada um desses gêneros e quebrando para um segundo nível, só para a gente ver o que aconteceu com cada um deles, eu já afirmei que ficção teve uma retração, comparando um semestre com o outro. E aí, quando a gente quebra no subnível de ficção, vemos que graphic novels cai bastante. Literatura estrangeira chega a aumentar, mas, dada a participação de literatura estrangeira num todo, ele não é capaz de manter esse gênero em ascendência, porque todo mundo foi puxado efetivamente por literatura estrangeira, que carrega todo mundo para baixo. Vamos falar um pouco de proporção, saber qual é o tamanho de literatura estrangeira dentro desse todo, para saber por que caiu tanto. Ficou claro esse gráfico para vocês? Lembrando que aqui é a variação dentro dele mesmo. Então, graphic novels, de um semestre para o outro, cai 14%, e a contribuição dele para o todo é essa linha de cima. Então, vemos que a literatura estrangeira é realmente quem puxa todo mundo para baixo. Não ficção especialista, a gente falou que ele subiu, e aqui eu tenho alguns highlights. Nós vimos que o que mais chama atenção dentro do movimento de não ficção especialista, dentro dos seus subníveis, são os livros de idioma e linguística, que cresceram quase o dobro de um semestre para o outro. Talvez pela inserção do Brasil no cenário mundial de eventos e realmente essa grande vontade de desenvolvimento, de fazer parte da comunidade internacional, tenha gerado esse número que eu trabalhei na DISAL. A DISAL está nadando de braçada aqui, que o Canato não me ouça, mas vende-se muito livro ligado a línguas hoje em dia. Mas gerenciamento e negócios, que é um gênero muito importante dentro de um todo, puxa o gênero especificamente para baixo. Ele não permite que se desponte com tanta volúpia. E, quando a gente fala de valor, o que mais chamou a atenção foi o crescimento de 9% dos livros de direito, que contribuiu para esse aumento importante aqui. Então, talvez a grande presença de concursos tenha contribuído para essa variação. Falando de não ficção trade, o que chama atenção aqui é o alto volume de venda de dicionários e de livros de esporte, que cresceram mais que o dobro. Dicionários porque compõem a mochila, possivelmente, e esporte, não preciso dizer por quê, mas aqui dentro está, por exemplo, o álbum de figurinhas da Copa. Então, puxou todo mundo para cima. Mas, até justificando a queda desse número aqui, vertiginosa, o que contribuiu para essa queda foi o segmento de biografias e religião. Na verdade, quem puxou todo mundo para baixo foram 2 livros.
Nada a Perder, representando biografias, e Religião por Kairos. Quando a gente expurga esses dois números do estudo, essa queda não é tão vertiginosa assim. Então, até o argumento que eu usei antes, dizendo que eles caíram para dar espaço para a venda de outros, não sei se alguém deixa de comprar Kairos para poder comprar um livro didático. Então, começa a vir umas paranoias, na verdade, não sei exatamente como explicar esse fenômeno. Por último, quando a gente olha, então, infantil, juvenil e educacional, eu quero apontar apenas da onde vem exatamente esse crescimento tão vertiginoso. Didático está aqui dentro, e aí a variação dele, em função dele mesmo, um semestre contra o outro, é de mais de 1.500%. Mas aí todo mundo, quem já trabalhou com editora didática, sabe que, na verdade, aqui é o Natal do didático, e a maioria dos livros são vendidos apenas nesse período e nunca mais. Então, faz sentido isso que a gente está vendo aqui. Esse é o balanço geral de cada um dos gêneros. Imaginem que aqui eu estou falando de não ficção especialista, que tem um crescimento ali no segundo semestre, em função do volta às aulas do segundo semestre. E também aqui na segunda onda do volta às aulas, agora, no caso, universitárias, é o que chama a atenção. Aqui, dois fenômenos, que é o crescimento de livros de interesse geral em meados de Natal, e também Black Friday, pega um pouco, foi um fenômeno interessante que nós vimos também. E achatando a venda de não ficção especialista. E aqui, como já vimos anteriormente, janeiro, fevereiro, o alto crescimento das vendas de didáticos. E aqui a gente vê claramente a evolução do número, né? Eu estou sem... Esse pointer está funcionando? Tá. Então, 11, é engraçado, 22, 19, 15, 14 e 11. Caiu, agora sobe. 13, 18, 21. Subiu, agora 18, 16, 15, 11, 13. Cai de novo. Aquilo tudo que a gente sabe, mas realmente quando a gente olha numericamente, sabendo que isso representa o Brasil todo, traz mais comodidade para pensar em ações para, dependendo de qual for a estratégia ou a atuação da sua empresa, lidar com isso. Um estudo especial falando de preço. Essas duas linhas representam a evolução de preço de não ficção trade e ficção, que são os dois livros mais ligados ao interesse geral, onde nós vemos uma variação muito pequena, especialmente comparada aos outros. Então, o crescimento aqui importante tem a ver com o Natal, mas a parte engraçada é ele cresce rápido e depois o preço se mantém por um longo tempo. Ele vai caindo realmente paulatinamente. Lembrando, gente, que quando eu falo de aumento de preço, leiam. A maior parte do tempo a gente está falando de desconto não cedido, porque eu acho que vocês... Isso, exatamente. Eu não estou falando que vocês ajustaram o preço. Acho que sim, mas aqui não é isso. Aqui o livro parou de ser dado o desconto tão agressivo na boca do caixa. Então, o preço praticado médio dentro do segmento aumenta. E aqui fica mais claro quando a gente fala de infantil, juvenil e educacional. Teve ajuste de preço? Não, aqui mudou o mix dentro do segmento, que durante muito tempo não vendia alguns títulos e passou a vender dentro do período de volta às aulas. Então, por isso, o preço ele teve um incremento muito importante que fez essa onda gigantesca na variação. E, por último, aqui na verde é didático, esse laranja está falando dos CTPs, que, confirmando a metodologia empírica que todos nós temos, pega uma espécie de segunda onda nesse período de volta às aulas didáticas e CTPs universitárias. Aqui fica bem claro esse movimento. Por último, não é por último, não. Comparando um pouco literatura estrangeira com nacional, o que eu tenho aqui de interessante? A literatura nacional é mais cara. Pouco, mas são 3% mais cara que a literatura estrangeira. E confirmando outros números que alguns suspeitavam, 1/4 do que é vendido no Brasil é de literatura estrangeira. Apenas 4% do total Brasil é literatura brasileira. Dentro de a ficção, apenas ficção, literatura estrangeira representa 82%, a brasileira apenas 12%. Graphic novel, 6%. Aqui, eu não estou tratando nenhum tipo de viés, dizendo o que é mais importante, se a gente dá valor à literatura nacional, não é nada disso. É realmente um momento da gente
criticar, observar, gente que é editor, não sei, talvez o momento não seja realmente discutir o que é melhor para o Brasil, mas, se formos discutir, o número está aqui. Falando de catálogo, aqui é grupo editorial, não é selo. Eu falo de catálogo ativo. O que é um catálogo ativo aqui para o Bookscan? Uma vez que o livro foi vendido, ele foi computado aqui. Esse livro pode estar ativo no catálogo da editora, mas se ele não foi vendido, então ele não figura aqui. A Record, então, tem quase 9.000 títulos, e apenas para pensar no range das 40 maiores, a Leia tem um pouco menos que 900 títulos ativos vendidos ao longo de um ano. E aí nós fizemos um estudo, como eu não posso abrir o share das editoras no mercado, nós fizemos um outro estudo que foi um indexador criado a partir do faturamento da editora, dividido pelo total de catálogo ativo. Eu creio que eu tenha tirado 2 ou 3 estrangeiras aqui, só para a gente dar foco nas do Brasil. Então, eu dizia que eu criei um outro fator que... Se eu chamasse de competência de catálogo, talvez eu criasse um viés dizendo que quem vende mais com menos catálogo é uma editora melhor. Não é isso, então eu não chamei de nada. Lembrando, o que é esse número aqui? Pega o faturamento e divide pelo total de SBNs ativos. Aí nós temos um outro número. Intrínseca começa a lista aqui como sendo aquela que tem o maior faturamento por ISBN, e pegando até o espaço que a Record devia estar aí, mas ela não cai nem para segundo, nem para terceiro, ela nem figura na lista. Ela está fora da lista. E aí, quando eu converso com cada uma dessas editoras, que a Record, por exemplo, é minha cliente, ela conta exatamente aquilo que eu estou confirmando. Isso não é um viés dizendo que o trabalho da Intrínseca é melhor que o da Record. Tem essa coisa do ser mais antigo, ter uma cauda longa maior, de ter um esquema de atuação diferente. Então, a Record, por exemplo, ela nunca distrata um livro e ela também usa print on demand. Então, ela faz uso de outras estratégias de vendas que permitem com que ela realmente possa carregar um catálogo tão grande sem transformar isso numa máquina onerosa. Estou só trazendo o exemplo da Record. Mas a pergunta que fica é qual que é a melhor estratégia. Então, poucos de muitos, muito de poucos, muitos de muitos. Isso aí é um debate para a gente ter em casa. Fizemos um pequeno estudo relacionando venda de livros com lançamento de filmes que são ligados a esses livros. E nós descobrimos que, quando é lançada uma nova capa, fazendo menção ao livro ao qual aquele livro se refere, ao filme, perdão, a venda ela aumenta automaticamente 30% em função na hora do lançamento. E a venda total desse SBN, na venda total, 60% é atribuída à venda da nova capa. Descobrimos também que no pico de venda, a venda desse livro cresce aproximadamente, pelo menos, na verdade, 50%, quando comparado às 5 semanas anteriores. Trazendo alguns exemplos aqui. Hobbit, a venda dele cresceu quase 80%, uma semana após a estreia. Na semana de estreia do Divergente, o livro cresceu quase 80% também. A Menina que Roubava Livros saiu de uma faixa de 22º, 23º na lista Nielsen para 4º, no momento do lançamento do filme. E trazendo aqui um case especial, não poderia ser outro, com o Pé das Estrelas. Desde que ele foi lançado, na verdade ele não, desde que o Bookscan começou a operar em junho de 2013, nós traqueamos a venda dele ao longo do período e nós vimos um pico muito importante no Natal, e depois um sistema de variação, mas com tendência de queda. E aqui, nessa semana, nós vemos o lançamento do filme e uma escalada vertiginosa até o lançamento do filme, onde, uma semana depois do lançamento do filme, o pico de vendas foi de 30.000 exemplares por semana. 87% maior que a média histórica.
Gente, o que fica de reflexão aqui para a gente é, nós sabemos que as esferas socioeconômicas geram oportunidades, precisamos entender esses estratos mais complexos da população brasileira e ficar mais atentos aos programas e movimentos sociais e governamentais. E, por último, quem tem informação terá mais facilidade de sobreviver. Não é mais hora de confiar apenas no achismo, e essa é a filosofia do Bookscan. A gente trabalha com informação. Obrigado a vocês, mais uma vez, e quem tiver dúvida, estou aqui para falar. Bom, eu acredito que vários de nós aqui estão coçando aqui, com esses números rodando em volta como elétrons em torno de um átomo. Enquanto vocês pensam nas questões que querem levantar aqui para o nosso convidado, Ismael, eu fiquei com uma dúvida, aliás, com muitas dúvidas, né? Mas até relacionando com a fala do Haroldo antes, e vendo os colaboradores associados de onde os dados, né, são levantados, a partir especialmente das grandes superfícies, como supermercados, e das redes, né, as principais redes. Agora, com a entrada da Vila, eu acho que talvez tenhamos um perfil, tendo a achar que possa ter um perfil de consumidor um pouco distinto dessas outras grandes redes. Mas a minha pergunta para ti é, por exemplo, daria para pegar vários exemplos, mas pegando especialmente aquele caso ali da literatura estrangeira e literatura nacional. Apenas 4%, inclusive tem autores, gente da Associação Gaúcha de Escritores aqui, eu acho que essa questão envolve o interesse de todos nós, e no rumo da bibliodiversidade. Será que os dados, por exemplo, desse share entre literatura estrangeira e literatura nacional, seria diferente se os dados também fossem colhidos a partir de livrarias independentes, de livrarias não vinculadas às grandes redes ou às grandes superfícies? Eu trago essa pergunta especialmente porque o caso da lei francesa, né, do preço fixo, que tem agora 30 e poucos anos, né, a lei na França, mudou consideravelmente o perfil das listas de livros mais vendidos no caso da França, que antes eram pontuados basicamente pelas grandes redes, antes da lei, e após a lei passaram a ser, as listas dos mais vendidos na França são ditadas basicamente pelos pequenos livreiros. Então a minha pergunta é, se pela experiência de vocês, você acha que mudaria esse share, por exemplo, em relação à literatura estrangeira e nacional? Eu acho que faz todo sentido essa maneira de pensar. Falamos então que nosso painel de livros representa o consumo de interesse geral. E quando a gente pensa no perfil de livraria que nós temos hoje, isso nos dá segurança para afirmar isso. É óbvio que se a gente, por exemplo, começasse a incluir... A inclusão da Vila não vai gerar nenhum tipo de mudança estatística, nós já fizemos essa mensuração. Aliás, junto com a Vila também está entrando a Nova.com e a Book Partners representando a C dos livros. E também a Amazon, que tem contrato assinado desde do ano passado, e quando vendeu o primeiro livro físico, a gente já está capturando a informação também. Aliás, se não fosse a Amazon, na Vila já teria entrado. Nós temos um critério de que só entram de 3 em 3 colaboradores, depois de uma câmara de teste que nós já fizemos com o movimento de vendas corporativas que a Amazon faz dentro da própria estrutura para funcionar, então já está tudo aprovado. Sem dúvida, se eu incluísse uma rede de livrarias, e aí hoje a gente viu aqui o exemplo das livrarias do segmento religioso / espiritualista, mas eu tenho outras situações. Por exemplo, um cliente meu, fornecedor que deve entrar é a Dizal, e a Dizal ela tem um foco em LT. No exato momento que ele entrar,
a gente vai ver uma mexida nos números de livros de LT, porque talvez eles têm 16 lojas que são focadas em venda de livros de inglês, especialmente inglês, 70% inglês, mas que vai mexer com o panorama geral. O que nós sabemos nós queremos crescer para todos os outros nichos e à medida que a gente for agregando, essa dinâmica vai mudar. A gente tem uma preocupação em manter uma série histórica, ou seja, eu quero no ano que vem poder comparar o crescimento a partir da mesma base, então a gente está estruturando esse estudo a partir do cenário com o mesmo foco, ou seja, eu quero fazer um estudo olhando para a rede de colaboração tal qual ela era, e depois um estudo baseado na rede do momento daquela colaboração, exatamente para a gente perceber quais são os possíveis desvios que a gente vai experimentar. A experiência da Nielsen em outros países é que isso eventualmente acontece. E o lado bom é que, em termos de contribuição, obviamente isso em alguns momentos atrapalha quando eu passo a pensar que a literatura estrangeira pode ser influenciada com a entrada de um novo gênero, mas o outro recado que nós temos em cima disso é representatividade em termos nacional, ou seja, aumento de cobertura. Eu estou começando a falar de um Brasil maior do que aquele que eu estou considerando que ele é hoje. Então, eu acredito que mude, sim, mas isso para a gente vai ser, na verdade, muito bom. Olhando para os possíveis problemas que eu vá ter, eu prefiro os benefícios, pensando que eu vou melhorar a minha capilaridade, a minha representatividade do Brasil. Bom, a gente tem já uma pergunta aqui. Eu quero agregar nessa questão que veio também uma questão relativa a como é que funciona, né, a pesquisa. A Nielsen trabalha de que forma? Quais são os custos para quem pretende obter os dados de forma mais sistemática, se é por assinatura, como é que funciona? E se as editoras, livrarias independentes, se elas se justificaria, digamos, se o custo para isso vale a pena, enfim, qual é a relação custo-benefício desse instrumento para que editoras e livrarias independentes pudessem trabalhar? Vale a pena fazer isso? Quanto custa? Bom, gente, eu não vou poder falar de preço hoje. Não é o tipo de eu digo, não é o tipo de serviço que eu tenho uma tabela. Gente, tem uma tabela aqui. Não está assim, porque a entrega do serviço ela precisa passar por um briefing, e nesse briefing eu preciso saber que tipo de nível de informação, já explicando então como que é a entrega do serviço, eu preciso saber que tipo de informação especificamente o cliente quer. E o que ele pode querer? Ele pode, inclusive, por exemplo, quebrar para o segmento. Ele fala, eu não tenho interesse de descobrir o panorama do Brasil, eu quero apenas informações de livros didáticos. Isso faz com que o preço mude. Sim, normalmente o serviço é feito por uma assinatura, com um contrato anual, prefiro que ele seja ou trianual, fica mais barato. Dica. Mas nós também fazemos entregas one-shots, então estudos específicos. Então, o contrato mais tradicional, e é aquele que a gente dá mais foco, são os contratos regulares, com entrega a partir da plataforma online. Trata-se, o Bookscan efetivamente uma ferramenta de autosserviço. É como se você pesquisasse a sua conta bancária. Imagine, então, que as linhas seriam venda de livros, onde você pode ter informações buscadas por ISBN, por editora, por período. E aí, dentro de um cubo, você pode fazer cruzamentos, e nesses cruzamentos você enxerga o seu livro contra o outro. Quando o cliente ele tem
contrato com a Nielsen, a ferramenta permite que ele saiba todas as informações da sua editora e também das outras editoras, de forma acumulada. Isso quando eu falo de um contrato regular de prestação de serviço, que também faz variar o preço, é o nível de consultoria que esse cliente necessita. Então, tenho clientes de todas as linhas. Tenho clientes que me demandam visitas semanais, trimestrais, semestrais, e tem uns que não querem nem ver minha cara, mas ele faz o cheque e eu mando a informação, então tudo bem. Temos um acordo. Eu só realmente não consigo entregar um catálogo para vocês dizendo qual é esse preço. Agora, se vale a pena, do ponto de... eu não teria como dizer que não vale a pena. Os meus clientes atuais, eles estão doentes. Eu estou preocupado, na verdade, porque só isso que eles fazem o dia inteiro é olhar para número e ver o que está acontecendo, e eu já tenho reporte de crescimento em vendas em função de estratégias desenhadas, desenvolvidas e acompanhada em função do acompanhamento de tracking de livros na boca do caixa. Eu achei que o Ismael ia dizer que já tinha reclamações de esposos ou esposas reclamando, o cara não sai mais da frente do monitor, só quer ver os números. Bom, gente, nós temos ainda alguns minutos para mais algumas questões. Estamos chegando aqui. A pesquisa ajuda, sem ser objetivo, na sonegação em acerto. Isso é interessante. Sem a menor dúvida. Na verdade, um dos melhores benefícios de você ter informação da boca do caixa é você botar o cara na parede mesmo. Cadê os editores? Não, vira uma briga. Você consegue realmente ver ruptura, você consegue entender se o seu livro está estocado. Se, por um lado, realmente você sabe que é hora de acerto, por outro lado, você, na pior hipótese, que é o que ninguém quer, é saber que esse livro não está vendendo. E daqui a pouco, na verdade, você vai ter uma devolução. Então, tanto um quanto o outro. Bom, o que existe é que, então, no sistema de caixa... Atualmente, nós não fazemos quebra por cliente. Então, a gente enxerga o livro no seu total, na sua totalidade. Ainda fica realmente uma interrogação de por onde que o livro saiu. Por contrato com a rede colaboradora, eu ainda não posso abrir por onde que o livro foi vendido. Vocês instalam no sistema de venda da loja um sistema que faz esse acompanhamento, é isso? E que reporta os dados. Exatamente. Não existe intervenção manual. A equipe Nielsen tem uma equipe técnica que desenvolve um sistema de captura automática das informações dentro das especificações de cada um dos clientes, e esses dados são enviados diretamente para a Inglaterra. Então, eu, por exemplo, não só vejo a coisa acontecendo na tela, mas eu não toco em nada. Então, não existe realmente esse tipo de risco de manipulação de informação. E até em função disso, alguns me perguntam, pô, mas redes tão importantes como o Nobel ainda não faz parte? Nobel fará parte, mas o trampo que eu tenho de instalar, de experimentar, ver se está funcionando dentro da Saraiva com 200 lojas é o mesmo que eu tenho para uma loja. Então, o ponto, por exemplo, da Nobel é ainda não conseguir pegar as informações da rede toda. Então, todos sabem que a Nobel funciona num sistema semi-franqueado, então algumas lojas ainda operam sozinhas. Eu sei que, na verdade, eles estão agora com um sistema que vai permitir isso, e é a partir desse momento que a gente vai conseguir sistematizar a captura das informações, para que seja um processo automático. Não é alguém que fecha um Excel e me manda por e-mail, não é assim que funciona, é sistematizado. Tem uma outra pergunta aqui, se existe outra forma de pesquisa que não seja na boca do caixa. Talvez vocês estejam falando de pesquisa em loco, porque a Nielsen faz isso também. A Nielsen em outras indústrias, ela tem um acompanhamento que é sistemático, e também outros KPIs, por exemplo, a própria indústria informa o estoque,
em qualquer momento do varejo, na verdade, onde que esse livro está, se ele está estocado no distribuidor, se ele está em trânsito, e, na melhor hipótese, se existe esse livro na gôndola, que talvez seja essa pesquisa que a pergunta faça referência. Não. O Bookscan não faz auditoria em loco. A gente não tem esse serviço hoje, também não teremos. Não faz parte da estratégia nem no Brasil e nem nos outros 9 países onde o Bookscan atua. Agora nós temos um produto até pensando nessa coisa, eu falei um pouco de gôndola, tem um produto da Nielsen que se ocupa exatamente de planejamento de gôndola, chamado Spaceman, que ele faz exatamente a estratégia de venda de livros, de qualquer produto, na verdade, incluindo o livro, a partir de um estudo estatístico, aquilo que a gente estava falando de calor geográfico, o mesmo também pode ser feito para livro na gôndola, nas livrarias. Aliás, o serviço do Spectra, que vê esse calor geográfico, também é voltado para a rede de varejo, incluindo livrarias. Mas, com relação à pergunta anterior, reafirmando, realmente não tem esse tipo de pesquisa. Bom, eu tenho ainda uma última questão, que é relacionando com as pesquisas hoje no Brasil, talvez a Retratos da Leitura, né, que seja uma que tenta sistematizar e tenta criar uma metodologia possível para uma avaliação sistemática e que possa ser comparada de um ano para outro, ainda assim com mudanças metodológicas, me parece, de uma versão para outra, que sugere que ainda não está consolidada essa metodologia. Mas se é possível, e se vocês estabelecem algum tipo de comparação entre os padrões de consumo verificados pela pesquisa do Bookscan com a Retratos da Leitura no Brasil, e se vocês têm algum estudo já comparando dados ou geograficamente estabelecendo relações. Sim, nosso trabalho anda paralelo a tudo isso. Não fomos chamados ainda para contribuir ou para colaborar, mas quando formos, certamente teremos grande prazer de ver como é que a Nielsen pode ajudar nisso. Nós estamos super atentos a quais são esses panoramas. A Nielsen tem um próprio, feito com uma metodologia, e nós vemos diversas outras, inclusive com diversos recortes. A gente está de olho em tudo isso. Eu ainda não tenho algo consolidado que seja apresentável, que possa contribuir, mas, em breve, tenho certeza que eu vou poder realmente fazer um estudo só baseado em quais são as diferenças metodológicas que a gente usa. Lembrando que o nosso histórico de atuação ainda é curto, a gente não tem uma série histórica que nos permita fazer afirmações baseadas no nosso próprio ponto de vista, já que a gente tem agora um ano fechado, não consigo comparar nada com nada, nem um mês com o outro, porque cada mês tem uma dinâmica completamente diferente. Então, é algo que a gente tem ciência, que a gente precisa esperar crescer e aprender também, né? A gente está aprendendo, conversando todos os dias com quem sabe mais que a gente, e em breve a gente vai ter essa demanda atendida também. Bom, e o objetivo aqui do nosso seminário é justamente isso, né? Para que a gente possa ouvir as pessoas, tirar dúvidas. E queremos agradecer imensamente, Ismael, a tua colaboração. Tenho certeza que outras dúvidas virão. Está aqui o e-mail do Ismael. Não é exatamente não é o teu, meu, mas, gente, mas chega em ti? Chega, Bom, mas enfim, eu poderia ter dado... Acho que a gente fica em contato para se poder fazer tratativas, enfim, quem ficar interessado em conversar. Gente, é muito orgulho poder participar de uma conversa tão heterogênea e multitudo, porque eu fui um dos que mais aprendi aqui hoje. A gente sempre acha que está extremamente informado, porque você está em todos os lugares, mas hoje é um daqueles dias que você vai para casa falando, puxa, valeu a pena, aprendi bastante coisa, já posso dormir, já posso tomar cerveja. Já fiz a minha parte. E a parte que eu mais fiz, que mais me trouxe valor aqui hoje, na verdade, foi aprender.
Eu agradeço aos outros colegas de mesa aqui que colaboraram e que compartilharam esse conhecimento. Quero ser convidado para outras iniciativas como essa. Se eu puder colaborar falando, ótimo, mas enquanto plateia também, para mim, vai ser bastante valioso. Eu agradeço demais a todos vocês. Valeu.